Está aqui prestando compromisso, dizer a verdade, sob pena de ser processado por crime de falso testemunho. Tá ok? Sobre esses fatos livres, o senhor não deve passar para os advogados, mas se eu perguntar genericamente, o que o senhor tem a dizer sobre esses fatos que foram lidos para o senhor? Bom, como já dito anteriormente, certo dia, por volta do meio da tarde, o André me procurou, me pedindo para ir com ele ao Rio, que ele teria sido solicitado pela, acho que a secretária, seu garotinho, que ele fosse ao Rio, a pedido do garotinho, encontrasse com ele. Então fui acompanhando, até para dirigir, já que era uma viagem de ida e de volta, rápido assim, e fui acompanhando ele. Fomos até a Torre do Rio Sul, onde subimos, ele adentrou a sala, já tinha uma reunião em andamento. Eu não sei as pessoas que estavam nessa reunião, fiquei sabendo depois pelo relato do próprio André, no retorno das pessoas que estavam lá, e fiquei aguardando na antessala. Não deu para ouvir do que se tratava lá, o que acontecia. Às vezes as vozes se elevavam um pouco, mas não dava nada assim que eu pudesse definir claramente do que se tratava. E o que eu sei é da volta que o André me contou, que essa ida lá, que ele supunha ser para uma negociação dos débitos que a prefeitura tinha com a empresa dele, e chegou lá, conforme o relato dele no caminho, viu que não se tratava disso, que era uma inquisição para que ele contribuísse com dinheiro para a campanha. Não sei esses valores, de quanto foram, e o que eu sei é isso. Então, ok. Vou passar a primeira testemunha dele. Obrigada, doutor. Senhor Adilson, o senhor se recorda se esse local que o senhor foi, ele era algum escritório? De que era esse local? Era um escritório. Era um escritório, mas não tinha nada que definisse a natureza desse. O senhor ficou sabendo lá se era um escritório de algum partido, de alguma coisa? Imaginei que fosse alguma coisa de campanha pelo comentário que o funcionário estava fazendo ali, alusivo a coisas de campanha, como gafes cometidos por candidato em palanque, coisas desse tipo, né? Estratégia, falando de estratégia de campanha, por isso eu deduzi que fosse um escritório de campanha. Deduzo, né? No retorno, né, quando o André conversou com o senhor do que se tratava, o que tinha sido discutido ali, ele contou alguma coisa relacionada a algum tipo de contrato? Comentou. O que ele contou para o senhor? Ele contou que, diante da imposição, da contribuição que ele teria que dar, que ele dizendo que não tinha, pelo contrário, ele achava que estava ali para receber o que lhe era devido, e mas tem que contribuir, tem que coisa, porque senão não tem como te pagar, enfim. Aí, mas você não tem como, de uma forma? Não tenho, eu só posso contribuir com trabalho, o que eu faço é serviço, eu não tenho como, não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar. Então, proporam a ele executar um serviço para uma empresa que depois viemos a saber que era Friboi, que na época não tinha ainda essa divulgação de JBS, não se falava JBS, falava-se Friboi, onde ele até se animou, porque viu ali a possibilidade de trabalhar para uma grande empresa dando projeção a Ocean Liquid, que estava no começo, estava buscando seu espaço no mercado, né? E depois descobriu-se que não era bem isso, né? O andamento E ele chegou a receber alguma coisa com relação a esse suposto contrato? Como é que se deu momento, isso? Não. E posteriormente? Momento, não. Posteriormente recebeu, sim. E o que aconteceu com esses valores? O senhor sabe? Alguém ligou para ele cerca de não sei quantos dias, mas logo em seguida alguém ligou pedindo a devolução desse dinheiro. E ele naturalmente preocupado com devolver esse dinheiro e depois as consequências que poderiam advir,
ele adotou a cautela de fazer isso parceladamente, no que foi reclamado, que tinha que se devolver tudo e tal, mas ele resistiu e fez isso em parcelas. Inclusive eu fui acompanhando ao banco, por uma questão de segurança, né, carro e tudo, e para ser devolvida a uma pessoa que eu não conheço, mas que fiquei sabendo se tratar de um ex-policial civil, de nome conhecido como Toninho. Em algum momento o André, ele se sentiu constrangido, ameaçado por esse senhor conhecido como Toninho? Foi, ele ficou bastante preocupado porque o rapaz parece que fez questão de deixar à mostra umas pistolas, sei lá, em cima do banco do carro, deixou ele bem preocupado. E mencionou alguma coisa do tipo, você não nos viu, mas nós estamos acompanhando cada passo de vocês, tipo assim, não adianta correr não, que a gente sabe onde é que você está, o que está fazendo, alguma coisa do gênero. E assim, mas não sei se foi falado expressamente alguma coisa para ele, mas a não ser que perguntou sobre a família, como é que estava a família e tal, alguma coisa que sugeria uma ameaça velada, um alerta, um aviso, alguma coisa do gênero, tipo assim, ou você devolve ou você vai sofrer consequências. É o que a gente deduziu. O André ou o senhor Brown comentaram com o senhor com relação à vontade de realizar o contrato, tentativas de comunicação com o suposto contratante? Não, para nós, até aquele momento, para nós que eu digo eles, que depois me falaram a respeito, porque eu não tenho nenhuma ligação com a Ocean Link, a não ser o meu filho, que é sócio minoritário lá, que é o Brown, né, que é o filho do coração. Apenas que ficamos sabendo que isso não era um contrato de verdade depois, quando vieram pedir esse dinheiro de volta. Aí que se suspeitou que tinha alguma coisa errada. Mas até aí foram feitas várias tentativas de pedir a definição do local da instalação do serviço, da execução do serviço, os parâmetros daquilo que queria, alcance, quantidade, enfim, alcance, potência do equipamento a ser instalado. E mandou-se um contrato que alguém, como sendo da Friboi, respondeu dizendo que precisava fazer alguns ajustes, e feitos esses ajustes, o contrato foi novamente remetido de volta e não se teve mais notícia de ninguém de lá, não responderam mais nada, não devolveram o contrato. Para nossa surpresa, vimos depois no Jornal Nacional. Eu vou ler para o senhor o depoimento que o senhor prestou na fase de inquérito, para o senhor confirmar e, se tiver alguma coisa errada, o senhor mencionar agora, tá ok? Pois não. Ela pode só dizer as folhas do processo. Tem que identificar, mal. Não, sim, A doutora tem que dizer as folhas do que vai ler, porque a defesa tem o direito É do apenso, folhas 16, 19. Fazer a menção ou não. Se eu estiver errado, até peço desculpa, mas ela não ia falar as folhas. Só para a gente não interromper antes do que pode acontecer. A pessoa pode esclarecer e está já... Mas a íntegra está referida na denúncia? Sim, Está. tem. Tá. Só dizer as folhas do processo. Mas ela ia dizer só para a gente interromper antes dela dizer, senão a gente... Bem, sanado o problema, passar a leitura. 16 a 19 do apenso. Pela ordem, eu não sei se seria produtivo a leitura do depoimento em sede policial, porque ele está depondo sobre o que ele sabe. O que ele falou em sede policial foi dito em sede policial. Isso faz parte da denúncia. Não, se for lida integralmente o depoimento prestado em sede policial e ele corroborar, isso é uma data máxima vênia, é um expediente que a defesa entende que não é cabível. Mas ele não prestou o depoimento e leu nessa fase? Mas ele pode, independente da leitura, tem que ser reperguntado e produzido no devido está transcrito na denúncia. E no contraditório, o depoimento da testemunha. Doutor, tudo bem. Eu já contraditei a testemunha. Está indeferido. Foi indeferido, mas eu gostaria que constasse Depois eu que está sendo lida a íntegra do depoimento prestado em fase policial. Tá certo. E que ele vai corroborar a íntegra, quando na verdade a prova deveria ser produzida perante Vossa Excelência, mediante contraditório e ampla defesa. Eu ainda não sei o que a promotoria ainda quer perguntar sobre a coisa. Senão a gente está vedando, senão já interrompeu, né? Mas sem a gente
não tem como saber ainda o que ela vai perguntar. Acho que isso daí faz parte. A íntegra do depoimento. Está indeferido o requerimento. Está indeferido o requerimento. Está indeferido, faz parte da denúncia. Se é compreensível o que eu estou. Ministério Público com a palavra. Excelência, antes que o Ministério Público tenha a palavra, a defesa gostaria de, pela ordem, chamar a atenção para a presença do advogado do delator DECA, que está presente, o doutor João Paulo Granja, e ele ainda irá prestar depoimento. Doutor, Não deveria nem ter olha só, a audiência pública, primeiro, audiência pública. Segundo, não está tendo contato, que ele está lá, não está tendo contato nenhum com a testemunha. Não está em contato nenhum. Esse depoimento depois vai ficar, ele vai ser público, então não tem nenhum problema. Não vai ter contato. Doutor, se propõe isso aí, não tem problema, mas ele não teve nenhum contato e nem vai ter até o final do seu depoimento. Não saísse até a testemunha entrar e ser ouvida. Quem determina quem determina sou eu, doutor, quem vai sair ou não, né? Vamos assim, quem preside a audiência, né? Então. Estou tendo propondo só uma solução para essa situação que surgiu. Olha só, doutor, as testemunhas estão isoladas. Ele não terá contato, não teve e não terá contato nenhum até o término do depoimento da testemunha. Ele não vai poder intervir em momento nenhum, desde que antes da audiência já começou a estar isolado o testemunho. Então, só para ficar bem claro, as testemunhas estão isoladas, sem contato, inclusive com o advogado. Então, a presença dele aqui não tem nenhuma, qualquer influência em relação ao depoimento, porque não fará contato só depois da audiência. Só depois da audiência é ato público. Não haverá qualquer contato. Doutor, só ficar divertido que não haverá qualquer contato. Uma indagação a você, se não seria pertinente e viável que as testemunhas, já que estão incomunicáveis, que elas também não pudessem ter acesso aos celulares, porque a comunicação... Mas não tem contato. Não tem, já tá mas lá tem o oficial de justiça lá presenciando, nenhum contato. Já foi determinado pelo juiz, nenhum contato, inclusive com o celular. Então, o celular só para ficar esclarecido. Estão determinados recolhimentos que eu determinei, só verificar o contato do contato. Obrigado. Não precisa, doutor. A testemunha foi determinada, as testemunhas, isolamento total. Foi determinado isolamento total das testemunhas. Agradeço. Até porque em outra operação teve uma informação de coação com o testemunho no próprio corredor. Por isso, foi determinado que elas ficassem isoladas, não comunicação entre elas mesmas ou qualquer pessoa fora. Tá ok? Na verdade, tecnicamente, a doutora promotora poderia fazer apresentar o depoimento a ele e ele confirmar se ainda assim mesmo prestou aquelas declarações. Mas parece que se o senhor não deixar eu concluir, fica difícil. O senhor não deixou me concluir nem a promotora. Agora o senhor está. Vamos na mesma situação do senhor. Não, eu deixei a promotora. Não, o senhor não deixou concluir. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer as perguntas que eu achar necessárias. E ao final eu mostro o depoimento e pergunto se ele assinou esse depoimento. Vou continuar com a inquirição, então. O pleito do meu colega é o seguinte: a senhora vê todo esse depoimento e não Não, doutora, se for ler todos os depoimentos, o do André Luiz são 3 ou 4 ou mais. Se foram lidos todos aqui para aquele corrupto, quantos são? 3. São 3? São 3 só. São 3? São 3 depoimentos. Só para ficar claro, doutor, a gente está interrompendo antes da pessoa manifestar, a parte manifestar, o Ministério Público, manifestar o que deseja fazer. Então, senão a gente vai parar essa audiência da hora. Já começamos, o doutor falou a questão da página, que já está apenas iniciando a fala do Ministério Público. Se depois verificar que ela não mencionou, o direito dos advogados é querer saber qual a página, logicamente. Agora, se a gente começar a parar antes da pessoa mostrar a sua intenção, a gente não anda com a audiência. Obrigado pela colaboração aí. Vamos continuar. O senhor se recorda o nome da secretária do senhor Garotinho, que supostamente ligou para o senhor André? O senhor se recorda o nome dela? Não me lembro, mas é Edivânia, alguma coisa parecida, mas não me lembro o nome, realmente não me lembro. Eu até
Até um tempo atrás aí eu sabia que eu me lembrava. O senhor se recorda mais ou menos quando foi a data dessa viagem, dessa reunião? Acho que foi por volta de setembro ou outubro. De que ano? De 2014. O local, o senhor se recorda onde foi? No Rio Sul, na Torre do Rio Sul. O senhor viu alguém conhecido, algum empresário naquele local? Não. O senhor verificou a presença de algum outro político naquele local? Não, senhora. O senhor se recorda qual era o valor do contrato? Acho que era 3 milhões. O filho do senhor, o senhor Brownie, ele atua em que área nessa Ocean Link? Na área técnica. Foi ele que fez Desenvolveu a análise do que seria, o que poderia vir a ser instalado lá e que eles não se manifestaram, né? O senhor se recorda se, no caso, a Working, né? Porque a Ocean Link não me parece ter algum contrato com a prefeitura, mas o senhor se recorda se existiam débitos da prefeitura com a Working? Significativos, pelo que o André falava comigo, significativos. A coisa em torno de 20 milhões de reais. E o senhor se recorda quando se iniciou essa Esses crise débitos? financeira? De quando começou, não sei detalhes, porque ele só falava da quantidade de dinheiro que tinha a receber da prefeitura, falava sobre isso. Okay. Ele estava em dificuldades financeiras? Bem, com bastante dificuldade por conta impostos atrasados, até por conta do estrangulamento, né? O senhor tem noção de quanto ele deveria receber da prefeitura? Por volta de uns 20 milhões, pelo que ele falava comigo. Eu vou mostrar para o senhor o depoimento que o senhor prestou na fase de inquérito no Ministério Público. O senhor pode verificar se essa assinatura aqui é do senhor? Posso, claro. Todas as folhas 16 a 19. São. Esses termos aí, só para esses termos aí, rapidamente, não sei se É isso mesmo, o nome aqui, de Nalva, esse era o nome. Basicamente é isso mesmo. Sim, os outros depoimentos estão todos aí. Sem mais, Excelência. Eu vou passar a palavra aos advogados de defesa, em ordem dos denunciados, né? Então, primeiro o doutor Carlos Fernando. E só dizer a ordem, que a gente já fica já para as outras testemunhas. Seria o doutor Carlos Fernando, advogado do Antônio William Garotinho, da Rosângela Rosinha Garotinho. Em seguida, o patrão do Ney Flores Braga, doutor Diogo, dificuldade um pouco aí de nome, dificuldade de recordar. Depois do Antônio Carlos Ribeiro da Silva, ok? Em seguida o advogado, a doutora Suledil. Depois do Tiago Soares Godoy,
E por último, Antônio Carlos Rodrigues e Fabiano Rosas Alonso, tá ok? A gente vai nessa sequência assim, vamos ver se a gente toca nessa sequência assim até o final. Bem, pode falar, doutor. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Primeiro, sei que o senhor vai, só queria que o senhor explicasse. Quem é André? É o seu genro? Qual André? O seu genro? André Luiz da Silva Rodrigues é meu genro. E o senhor não participou de nenhuma reunião lá na Torre do Rio Sul, né? Da reunião propriamente dita, não. Estava no local. Só no local. Com relação a débitos que o senhor André tinha, créditos a receber da prefeitura, o senhor viu alguma planilha ou só ouviu ele dizer isso ao senhor? Só ouvi. O senhor não teve acesso a nenhuma planilha de que ele fosse credor? Não. Doutor, interrupção dos seus colegas pediram. Se pudesse falar um pouquinho mais alto para eles ouvirem também. Você quer que eu repita? Eu acho que não há necessidade. Necessário? Não há necessidade, não. Além do senhor e o seu André, alguém mais foi nessa viagem com o senhor para o Rio? Neste dia que eu estava junto, não. Só foi o senhor e o André? Só nós dois. Tá. Lá onde o senhor ficou esperando, o senhor viu algum outro empresário lá esperando? Como disse antes aqui, não. Não, se o senhor, claro. O senhor me perdoe até se... Não, sem problema. Se eu estiver repetindo. O senhor não viu nenhuma planilha. O senhor possui empresas? Não. O senhor não é sócio de André, nem não. do... Tá. Só sou o sogro dele. Só. Seu filho possui empresas? É sócio minoritário na Ocean Link. Seu filho, então, é sócio minoritário na Ocean Link? Isso. Tá. E... O senhor foi mais alguma vez lá, junto com o André, ou o senhor só foi essa vez? Só foi essa vez. Tá. O senhor teve contato com o ex-governador Garotinho? Não. Chegou a ver se o ex-governador Garotinho estava lá? Não. Então o senhor não sabe dizer nem se o Garotinho... É porque eu estou fazendo... Quero a pergunta, a resposta objetiva. O senhor sabe informar se o Garotinho estava lá nesse dia? Olha, não, de ver não, porque eles estavam lá a chamado dele. Eu sei, mas o senhor não viu o Garotinho? Não, eu não vi. Sabe informar se ele estava lá, sim ou não? Não. O senhor viu a Rosinha Garotinho lá? Não. O senhor sabe informar se Rosinha Garotinho estava lá nessa reunião? Não sei informar. Então, sem mais perguntas, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, queria indagar, senhor Edilson, se o senhor pudesse confirmar, se o senhor prestou apenas esse depoimento que o senhor acabou de ter acesso, ou se o senhor foi procurado ou prestou, mesmo que informalmente, qualquer outro depoimento sobre esses fatos, para alguma autoridade pública, seja delegado, promotor, promotora, se foi ouvido ou se foi prestar declarações sobre esses fatos, ou foi procurado, em relação a esses fatos especificamente. Já aproveitando para recordar que, como não foi contraditado, a testemunha tem a obrigação, como já dito pelo juiz, de falar apenas a verdade, sob pena do falso testemunho. Não. Em relação à viagem que foi declinada aqui, gostaria que o senhor fizesse um esforço de memória. O senhor já falou o período em que ela foi, mas não falou o dia com propriedade, não soube dizer ao certo qual foi o dia desse deslocamento para o Rio de Janeiro. Saberia dizer? Saberia fazer esse esforço de... que horas mais ou menos saiu de Campos? Parece que foi um deslocamento de carro. No meio da tarde. Foi no meio da tarde. Isso. Chegou-se no Rio de Janeiro a que horário? Exatamente. Cerca de... foi à noite. À noite. Isso. Perfeito. O local onde foi realizada a reunião é Rio Sul. No Rio Sul. Torre do Rio Sul. Exatamente. Houve identificação do seu ingresso na Torre do Rio Sul? Houve. O senhor pegou um crachá, pegou um... Isso. Para poder acessar o local. Perfeito. Quando chegaram, então já era noite, e juntamente com o André Luiz, que, salvo engano, tem um apelido, Deca. Isso. Deca. Chegou junto com Deca à Torre do Rio Sul e foram, então, ao andar do comitê de campanha. É isso? Isso. Perfeito. E o senhor e Deca
Como foi nesse momento? Deca ficou com o senhor aguardando, o senhor entrou na reunião, eu sei que já foi dito alguma coisa, mas apenas para o esclarecimento. Não, nós chegamos lá, ele se apresentou e alguém o anunciou lá e fizeram entrar. E eu fiquei aguardando na antessala. Salvo engano, o senhor já declarou aqui que quando chegaram já havia iniciado a reunião. Isso. O senhor confirma isso? Isso. Perfeito. Cerca de quanto tempo, gostaria que o senhor fizesse esse esforço de memória, quanto tempo o senhor ficou aguardando Deca? Não sei, porque eu comecei a ver revista, 2 horas, 3, 4 horas? Talvez em torno de umas 2, 3 horas. 2, 3 horas. É. Perfeito. E aí o retorno também foi feito de automóvel, então? Foi. Saíram e retornaram. Perfeito. Exato. Em relação à empresa Ocean Link, o senhor já declinou que não é sócio, mas que seu filho Brownie é sócio responsável pela parte técnica. Isso. Essa empresa Ocean Link é uma empresa que tem por clientes grandes empresas, ela teve um grande investimento, ela tem contratos com a prefeitura. O que é a Ocean Link e o que ela realiza de trabalho? Eu não sei te dizer detalhes, Perfeito. Porque eu não faço parte da empresa. Mas ela lida na área de telecomunicações e desenvolvimento de software, etc. Software. Ela recebeu investimento, ela tinha clientes elevados, era comum, aproveitando o ensejo, era comum no mercado, o seu filho declinar, que o pagamento adiantado de valores para se realizar um serviço da ordem de telecomunicações, um serviço técnico? Sim, ele me dizia que é comum sim, porque são serviços personalizados. Não. Mas, então foi nesse caso... Só está se referindo a um recebimento antecipado. Sim, estou falando genericamente. É comum. É comum. Que se receba integralmente os pagamentos antes de iniciar isso. E qual a garantia que o cliente tem de que vão ser cumpridos adequadamente esse serviço? O senhor saberia dizer? Não sei dizer, porque eu não faço parte do mercado, não sei como funciona isso. Porque, certo. Gostaria também de indagar... Só um momentinho, por favor. Se além da empresa Working, outras empresas também eram credores do município naquele mesmo período, naquele período em que houve a reunião. Se ele tem informação de que outras empresas também estavam com valores a receber do município. Não, a informação que eu tenho é que todo mundo tem pela imprensa, né? Muita gente que reclamava que tinha coisas a receber, dinheiro a receber, e crédito e não recebia. Perfeito. Como qualquer cidadão. Se ele sabe informar, declinar, se o André Luiz, se o Deca, entrava em contato com frequência para tentar demandar para receber esses valores? Sim. Se ele normalmente entrava em contato, ele ia na municipalidade, o que ele fazia? Uma das vezes, inclusive, eu acompanhei até o aeroporto, de onde ele iria para Brasília, numa dessas tentativas de receber. Perfeito. Sem mais perguntas. Boa tarde, senhora Edilson. Aqui Boa tarde. Do Antônio Carlos Ribeiro. Uma parte do meu questionamento já foi satisfeito com a resposta ao colega, mas especificamente em relação aos encontros do DECA com o Antônio Carlos Ribeiro, o senhor presenciou algum desses encontros? Não. O senhor esteve com o Antônio Carlos Ribeiro em alguma oportunidade? Então, o senhor apenas sabe dizer pelo que o DECA lhe disse? Isso. Satisfeito, excelência. O senhor conhece o réu Suledil Bernardino? Conheço. Conhece pessoalmente? Conheço de um contato superficial. O senhor já chegou a acompanhar o DECA alguma vez na Secretaria de Controle, enquanto ele era secretário? Não. Então, o conhecimento do senhor é superficial, né? Isso. Nessa reunião mencionada lá no Rio, onde o senhor foi com o DECA, né? O senhor sabe dizer se estava presente o professor Suledil? Não sei. Não sabe. E o DECA mencionou alguma coisa, se ele estaria presente ou não? Não me lembro do nome dele específico, não. Especificamente não, mas me falou de outros nomes, de outros empresários. Alguma vez o senhor ouviu do DECA ou de qualquer outra pessoa que o réu Suledil tenha solicitado alguma vantagem para ele ou para terceiros? Não me lembro, não. De ter ouvido nada parecido, não.
E alguma vez o senhor viu que o réu Suledil tivesse ameaçado alguém? Não. Nunca ouviu? Nunca O Deca ouvi. nunca mencionou isso, nem Não. falou nada sobre isso? Comigo, não. Sem mais perguntas. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou pela defesa do Thiago Godoy. Pois não. Eu gostaria de saber, quando do seu depoimento foi o primeiro e o único depoimento. Como é que foi? O senhor foi intimado na sua casa? Alguém lhe procurou? Ligaram para o senhor para pedir para comparecer? Foi intimado. Foi intimado. Por oficial de justiça? Isso. Tá. O senhor foi na sede policial com hora marcada? Foi. O senhor sabe quem estava presente na sede Não, policial? foi no Ministério Público. No Ministério Público. E o senhor sabe quem estava presente no Ministério Público? Qual era o nome do promotor? Eu acho que era a doutora Monique, Anique, alguma coisa assim. Eu não me lembro o nome. E a senhora promotora aqui. Dona Estela. Isso. E outra, uma lourinha, eu não me lembro o nome. Não tinha nenhum promotor homem? Não. Certo. O senhor foi acompanhado de advogado? Fui, doutor Alex. O senhor sabia os seus direitos na época quando o senhor... Sabia. Gostaria de saber a respeito, agora passando dessa fase preliminar, falando sobre essa reunião da Torre do Rio Sul, que é o único evento que o senhor participou, não é isso? Uhum. O único evento que o senhor escutou aqui, onde o senhor participou. Dessa reunião da Torre do Rio Sul, o senhor viu o Geraldo Pudim? O senhor sabe quem é o Geraldo Pudim? Sei. O senhor viu Não. Não viu o Geraldo Pudim. O senhor viu algum dos réus que está rolado aqui nessa... Não. Não viu. Então, o senhor ficou lá folheando as revistas e só soube o que o seu... André me relatou. O senhor André relatou no caminho de volta. Quanto a esse contrato que foi firmado com a Friboi, JBS, vocês fizeram um ensaio técnico para desenvolver o contrato? Não houve tempo porque eles não responderam a mais nenhum questionamento nosso. Que eu digo, da Ocean Link, né? Do Mas meu vocês filho. estavam preparados para fazer o ensaio técnico? Exatamente. O senhor falou que o seu filho estava fazendo. Isso. Eu gostaria de saber também se o senhor disse que acompanhou o seu genro. Seu genro ao banco. Isso. Em que momento o senhor acompanhou o seu genro ao banco? Quando ele foi para fazer a retirada solicitada. Uma das parcelas. O senhor sabe de quanto? Não sei, mas acredito que tenha sido algo em torno de R$500 mil. O senhor entrou no banco? Não. O senhor sabe Eu só o acompanhei no carro dirigindo enquanto ele descia para questão de vaga, questão de segurança, para não, enfim, para dificultar qualquer identificação. Então, voltando a frisar, foi o senhor que acompanhou o seu genro ao banco? Isso. E ele foi só com o senhor? Foi. Tá bom, sem mais perguntas. Boa tarde, senhor Adilson. Boa As tarde. defesas de Fabiano Alonso e Antônio Carlos Rodrigues. O senhor sabe quem é Antônio Carlos Rodrigues? Não, só pela imprensa. Tá. O senhor mencionou aqui as palavras constrangido e ameaçado, que teriam sido proferidas essas ofensas ao senhor André. O senhor André lhe disse se tais ofensas e se esse sentimento dele teria sido proferido por parte de Antônio Carlos Rodrigues ou Fabiano Alonso? Eu não falei que ele foi ofendido ou foi ameaçado. Ele se sentiu assim. Constrangido e ameaçado. Ele se sentiu dessa forma. E ele te falou se essa ameaça ou esse constrangimento teria sido proferido ou a mando de Antônio Carlos Rodrigues? Não, ele disse que se sentiu assim, foi na presença, quando ele foi entregar parte desse dinheiro, uma dessas parcelas. Tá. Quando ele foi cobrado. Tá. Em que momento o senhor André teria lhe mencionado que esse contrato não seria executado? Quando?
quando veio essa cobrança de devolução desse dinheiro, aí começou-se a suspeitar realmente que não era um contrato para valer. O senhor figurou no tempo que essa reunião lá no Rio Sul teria sido entre setembro e outubro. É, por aí. Então esse sentimento de que o contrato não seria executado veio a posteriori, sim ou não? Veio a posteriori. Tá, perfeito. Ainda pela defesa de Antônio Carlos Rodrigues e Fabiano Alonso. Não sei se o senhor já esclareceu, mas o senhor se lembra qual que era o efetivo objeto desse contrato que a Ocean Link viria a firmar com a JBS? Com detalhes, não. Eu sei que era um sistema de telecomunicações e desenvolvimento de software para o que a gente imaginava que seria uma fazenda ou algo do gênero. Tá. Respondendo à indagação da colega, o senhor disse que, até onde o senhor tem conhecimento, não chegou a ser feito um ensaio técnico para efetivar esse serviço. Mas o senhor se recorda se algum tipo de software ou programação eletrônica com relação a esse contrato chegou a ser desenvolvido previamente? Não, porque não receberam lá nenhuma informação que permitisse isso. Tá. Então, por óbvio, uma análise in loco na JBS com relação à estrutura física para poder fazer a implementação futura desse... Eles não enviaram nada. Nada, tá. Uma última pergunta. O senhor Brown é filho do senhor, correto? É filho do coração. Certo. O Brown, ele tem uma função de diretor ou administração na empresa? Na área técnica, sim. Na área técnica. É isso. Mas com relação a decisões de ordem administrativa, de execução da empresa, técnica, de ordem técnica, sim, técnica. Com ele. Com ele. Mas execução de trabalho, ordem de pagamento ou tomada de decisões mais importantes, sensíveis da empresa. Dele em conjunto, Então ele toma contato. Toma contato. Certo. Perfeito. Sem mais. Obrigado, Silêncio. Nada. Alguns esclarecimentos finais aqui. O senhor falou que foi a reunião com o seu genro. Isso. Lá no Rio Sul. Seu genro falou especificamente o objetivo para encontrar com quem lá? Com Antônio Garotinho. Com Antônio Garotinho. Segundo a dona Dinalva, que seria pedido do Garotinho para estar lá. Tá. O senhor não viu? Não vi. Mas esperou fora da reunião? Fora. Quando saiu, ele mencionou com você que ele encontrou com quem lá dentro? Com o seu Antônio Garotinho, estaria lá o seu Ney Flores, que teria sido, segundo ele, a pessoa que sugeriu o serviço a ser prestado, a forma da contribuição. Esses que são citados aí, Cofransa, que eu não sei os nomes, mas ele falou os empresários dessas empresas, Cofransa e outras aí que estão mencionadas. O seu genro, André, ele mencionou se a reunião foi tranquila, se foi tensa? Tensa. Por que foi tensa? Tensa porque havia exigência e alguma resistência nessa colaboração. Qual exigência? De dinheiro para a campanha. Campanha segundo de quem? O André, campanha política. De quem? Do seu Garotinho. De qual valor? Que ele chegou a mencionar o seu valor? Para o André, acho que ele pediu, segundo o André, acho que 1 milhão. Pediu mais dinheiro para alguém? Pediu para todos. Segundo, o senhor não presenciou a audiência, lógico, a reunião, mas pediu para todos. Pediu para todos, segundo o André. A senhora Rosinha, ele falou que estaria na reunião ou não? Não estaria não. Pelo que ele me falou, se mencionou outros nomes, não dela. Tá. O seu genro, em algum momento, lhe falou que estaria havendo um certo represamento do pagamento junto à prefeitura? Ele reclamava frequentemente disso. E ele, por acaso, ele indicou quem que fazia esse represamento? Não, diretamente não, mas era por ordem do Garotinho, para, sei lá... Segundo o seu genro, esse represamento então era intencional? Pelo que ele falava, sim. Com que objetivo? Ele chegou a mencionar para o senhor o objetivo? Não mencionou, não. Não mencionou o objetivo, não.
Ele chegou a mencionar para o senhor alguma coisa, se ele não, que ele teria que contribuir, era opcional, isso daí ele teria alguma represália ou não sobre isso? Ele tem algum temor? Ele chegou a mencionar para o senhor isso? Já que não participou da reunião. Comentou que se não desse dinheiro, que cada vez a situação ficava mais difícil. Ficaria mais difícil para a empresa, para o working. Por quê? Porque se ele não contribuísse, dificilmente ele conseguiria receber o que lhe era devido. Da onde? Da working. Não, receber da working. A working da prefeitura, receber da prefeitura. De prefeitura? De Campos, prefeitura municipal de Campos. E você lembra na época quem era a prefeita ou o prefeito? A Rosinha Garotinho. Rosinha Garotinho. Quando o senhor foi levar no aeroporto, chegou a mencionar que foi levar no aeroporto para Brasília? Isso, numa das idas, tentando receber. Para conversar com quem em Brasília? Com o Garotinho. Com o Garotinho, né? O senhor falou que foi uma vez no banco com o seu... Com o André. Com o seu genro André. Nessa ida, ele foi para tirar esse dinheiro para quê? Para fazer um pagamento da empresa, para alguma coisa? Para devolver o dinheiro que a JBS teria depositado na conta dele. Devolver para quem? Quem foi lá para recolher foi o seu Toninho. Toninho. Era pra, o destino final, segundo ele, era para Toninho? Para o Garotinho. Para o Garotinho? Para que ele chegou a mencionar para que objetivo? Ele queria o dinheiro? Não. Não mencionou o dinheiro para que queria, né? A sua esposa é viva? É viva. Né? A sua filha é casada com o André, é isso? Isso. Diante dessa situação que foi relatada, que foi ao banco, que teve a questão da arma que o senhor mencionou no seu depoimento, tanto a sua esposa quanto a sua filha ficaram temerosos com a situação? Todos, inclusive eu. Temerosos? Receosos? Com certeza. Em razão de quê? Qual o receio que vocês tinham? Porque configurou-se ali uma situação de ameaça iminente, né? E deixou a gente bastante preocupado. Vocês chegaram a ficar preocupados em andar na rua, alguma coisa assim? Com cautela, né? Andar aumentou a preocupação. E o senhor André... pessoal da testemunha, vedada pelo artigo 213 do Código de Processo Penal. Ela está mencionando o temor dela, a questão pessoal dela. Sentimento de medo ou não. Ela depois sob fatos objetivos. Um dos fatos aqui, dos artigos aqui capitulados aqui, que é imputado aos réus, é justamente a questão de utilização sob ameaça, né? Então acho que eles têm que saber se a família dele, ele faz parte da família que está envolvido toda essa operação que foi feita. Então tem que saber se a família existia esse temor ou não. Quer saber se o genro passou esse temor para ele ou não, se ele mencionou isso. Se ele mencionou. Sim, ele está pensando se ele mencionou. Ele não pode sentir pelo genro, logicamente. Se ele mencionou que tinha receio ou não. Tinha querido. Mencionou alguma coisa, chegou a mencionar alguma coisa que tinha medo de morrer, alguma coisa, em razão disso ou não? Não mencionou isso? Mencionou. Mencionou que tinha medo de morrer? Mencionou. Em razão desses fatos? Mencionou. Ele chegou a falar dessa pessoa que tinha arma, ele chegou a mencionar se essa pessoa era ou não uma pessoa perigosa ou não? Não, não mencionou. Só mencionou que era um ex-policial civil. Era um ex-policial civil. Só mais uma... Está precluso, doutor. Não, está precluso não, porque o senhor interrogou no final, só tem que interrogar no primeiro. Doutor, calma. Não, doutor, calma, está indeferido o seu requerimento. Então, mas o senhor consigna em ata aí. Está aqui, já está gravado, inclusive. O senhor, depois do juiz perguntou, já fez a pergunta, todos perguntaram, já foi feita a pergunta. Se for alguma coisa para fica perguntando ao final. Então, o senhor pergunta primeiro. O juiz pergunta para o final, né? Não, o senhor pergunta no início e no final. Não perguntei nada nisso, só falei sobre os fatos. Se tinha uma coisa para falar. Mas olha só, o senhor fala sobre os fatos e criam novos. Porque as provas são destinadas ao juiz. Eu sei, mas as provas são destinadas às partes. Eu sei, excelência, mas se o senhor... Se eu vou julgar, eu tenho... Mas olha só... Se tiver a oportunidade de quando a pergunta do juiz tiver que submeter a parte, realmente a gente nunca vai terminar. Anteriormente...
Os senhores poderiam ter perguntado, não perguntaram. Tá? Como só se a gente fosse detentor de poderes paranormais de saber o que ele Vocês estão advogado constituído com condições de defender bem o seu cliente. E ao meu também. Os fatos estão dentro de todo o processado. Se o senhor não quiser fazer essa pergunta do que foi feito, já está essa perda. Eu não tenho um fato novo que seja fora do que está deduzido em juízo. Não é fato fora do que está deduzido aqui. A questão da ameaça, todo. Qual fato novo que não estava no caso que consta a denúncia, doutor? Nenhuma referência ele havia feito à lei. Por isso eu não fiz pergunta nenhuma se ele conhece a lei, por exemplo. Eu só quis fazer, mas eu não fiz falando de lei. De várias indagações de Vossa Excelência, ele falou o nome de Ney. Não havia dito antes, eu não tinha como me... O senhor perguntou? O senhor perguntou? O senhor perguntou se conhecia. Não, ele perguntou. Não conhecia, não perguntei. Tem deferido, doutor. Não perguntei. Minha única pergunta que eu gostaria que constasse em deferimento é se ele conhece Ney. Está indeferido. Está indeferido, mas eu posso fazer pelo juízo, não tem problema. O senhor conhece Ney? O senhor conhece Ney? Não, senhor. Só de nome, só de nome. O senhor pode fazer uma pergunta por Vossa Excelência? Se tudo que ele soube desses fatos, só soube pelo genro. Se que ele não tenha presenciado nada. Ele já isso está bem claro, isso está bem claro, doutor. Não, mas... O senhor já perguntou e ele respondeu que não participou da reunião. Não estou dizendo a reunião, porque eu percebi que... Eu estou o tempo todo perguntando sobre o que ele ouviu do genro. Então, a todo tempo eu estou perguntando aqui o que ele ouviu do genro. Então eu estou perguntando aqui do senhor André. No momento eu perguntei dele. Só para confirmar, esses fatos que foram perguntados por mim referem-se... aos relatos do meu genro. Aos relatos do genro. A gente vai começar a voltar a rodada de perguntas, a gente nunca termina. Os fatos estão postos, a gente não está saindo dos fatos. O senhor tomou algum conhecimento de que foi solicitado algum apoio ao seu genro, segundo o seu genro, o senhor André Luiz, de que ele deveria contribuir, ou foi solicitado algum valor para a campanha, ou alguma ajuda, algum auxílio do senhor Miguel Ribeiro Miguelito? Foi alguma vez relatado isso para o senhor não ouviu sobre isso, ou não sabe dizer? Você tem que dizer que sabe. Se não souber, não sabe, ou se ouviu dizer. Não, só por ele mesmo, só pelo André mesmo. Falou o quê? Falou que ele fora convocado para apoiar a campanha do seu Miguelito. Convocado por quem? Pelo garotinho. Foi como uma tarefa, tipo, você vai fazer a campanha do Miguelito. O senhor lembra essa data? Não. Isso foi na primeira eleição do Miguelito. Está na denúncia também, doutor. Eu não sei. O doutor me perguntaram o que está na denúncia, depois a gente fica... Consta da denúncia. Tá ok. Bom, por mim está ok. Tá bom, o senhor vai assinar o termo, depois está dispensado, não pode ter contato com qualquer das testemunhas daqui, que não vão depor, nem mesmo por telefone, tá ok? Ok. Obrigado, então, pelo seu comparecimento. Desculpe qualquer problema.